Olá, eu sou a Ana Lúcia e esse é o segundo vídeo do curso de filosofia. Como eu disse para vocês, eu vou trazer aqui então o método socrático. O método dialético socrático é um método dialético que foi criado por Sócrates durante o século IV a.C. e visava a elucidação do verdadeiro conhecimento sobre determinados assuntos. A partir da reflexão sobre as respostas obtidas de perguntas aparentemente ingênuas e simples. Aparentemente ingênuas e simples. Diga-se de passagem. Também chamado de diálogo socrático, esse método era utilizado por Sócrates para que o seu interlocutor atingisse o verdadeiro conhecimento. Para ele, existia uma verdade que estava dentro de cada um. É o que revela a sua frase. Só se pode alcançar a verdade se dela a alma estiver grávida. Olha essa frase muito importante. Só se pode alcançar a verdadeira, só se pode alcançar a verdade se dela a alma estiver grávida. A primeira fase desse método, momento em que são feitas as perguntas, é chamado de ironia. E a maêutica seria a parte final desse método, quando o conhecimento nasce, a partir das conclusões tiradas pelo próprio interlocutor. Isso quer dizer que nasceu uma nova ideia, nasceu um novo conhecimento do próprio interlocutor. Porque ele chegou com uma ideia, depois do diálogo, ele saiu com outra ideia. Então, a partir do método socrático, veio à luz um novo conhecimento, uma nova ideia. Aí, então, vamos falar agora da ironia. Nesse caso, tem um significado diferente do que conhecemos no português. Tem a origem na palavra eirin, do grego, que significa perguntar. A ironia no método, portanto, é o momento em que o interlocutor era interrogado. Na prática, Sócrates questionava o interlocutor sobre alguma ideia ou conceito. Por exemplo, o que é justiça? À medida que seu interlocutor lhe respondia, ele fazia outras perguntas que o faziam cair em contradição. Então, a partir da resposta, ele fazia outra pergunta. E aí ele ia fazendo outra pergunta. O que acontecia? Ele ia perguntando até o interlocutor chegar a uma contradição. Dessa forma, o interlocutor era levado a duvidar sobre o assunto que julgava conhecer, até o momento em que admitia a ignorância em relação ao tema. O objetivo de Sócrates não era constranger, mas sim purificar o conhecimento, desfazendo a ilusão, desfazendo o preconceito e o conhecimento baseado em opiniões sem fundamento racional. Porque para Sócrates, opinião é uma coisa que não tem fundamento racional.
Então, opinião não se deve levar em conta, somente o conhecimento verdadeiro. Vamos passar então agora para a última parte, que é a homenagem que ele fez à mãe dele, que era parteira. Então, a maêutica é a arte de parir o conhecimento. Então, vamos lá. A maêutica é associada com a técnica de parir o conhecimento, visto que este está presente em todo ser humano. O conhecimento deve apenas ser aflorado aos poucos, com a ajuda de alguns estímulos e orientações. Uma das frases mais icônicas deste filósofo simplifica a ideia do que seria a maêutica de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Ora, de acordo com a dialética socrática, a verdade está dentro do homem, cabendo a ele refletir e atingir as chamadas verdades universais. Etimologicamente, a maêutica se originou a partir do termo grego maieutike, que significa a arte de partejar. Sócrates usou a expressão em associação ao trabalho das parteiras, que era a profissão de sua mãe, visto que para o filósofo o seu método proporcionava o parto intelectual dos indivíduos. A maêutica é apresentada por Sócrates no diálogo com o jovem Teeteto, que foi escrito por Platão. Sócrates não deixou nada escrito, como eu havia falado antes, e a maior parte do que se conhece sobre a filosofia socrática foi escrita por seu discípulo Platão. Eu tô rindo aqui, mas é por causa que todos os bichos resolveram gritar na hora de eu gravar o vídeo. É o cachorro, é a galinha e os passarinhos e todos os outros. Mas tudo bem, né? Isso não é um vídeo profissional, estamos gravando em casa. Então, essa foi a segunda aula sobre o método socrático. Até mais!